no ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. E vamos ao destaque do dia: reforço na política de defesa e em novas tecnologias militares. Lançado ao mar o Maitá, segundo submarino totalmente fabricado no Brasil. E presidente Jair Bolsonaro destaca avanço do projeto para a economia do país. Revela a capacidade do nosso país em projetar, construir e operar submarinos de última geração, por meio de um programa abrangente e audacioso, que gera milhares de empregos e dinamiza nossa economia. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Vacina contra o coronavírus. Anvisa termina a inspeção de mais uma fábrica na China. Luana Karen. A certificação da vacina contra o coronavírus, produzida pelo laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford, deve sair até a segunda semana de janeiro, segundo a Anvisa. E ministro da Saúde garante que todos os brasileiros vão ter acesso à vacina sem privilégios. E que tal tornar o fim de ano de uma criança carente mais feliz? Ainda dá tempo de adotar uma cartinha da campanha Papai Noel dos Correios, Luciana Colares de Holanda. Mais de 29 mil pedidos ainda esperam um padrinho ou madrinha. A adoção é feita virtualmente com toda a segurança. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br. Lançado ao mar no Rio de Janeiro, o segundo submarino brasileiro do Programa de Desenvolvimento de Submarinos. O Maitá, que vai contribuir no patrulhamento da costa brasileira, pode levar uma tripulação de até 35 homens por um período de 70 dias, sem precisar abastecer. E faz parte de uma parceria com a França, que transfere tecnologia na construção de submarinos para o país. O lançamento faz parte das comemorações do Dia do Marinheiro, dia 13 de dezembro. Depois de 6 anos de iniciada a construção, o gigante de mais de 1.800 toneladas passa por um de seus primeiros grandes testes, o lançamento ao mar, depois do batismo. Quando entrar em operação, o submarino Maitá vai ter 70 dias de autonomia. Isso quer dizer que pode ficar todo esse tempo sem abastecer. Ele chega a cerca de 400 metros de profundidade e abriga uma tripulação de 35 militares. Hoje também foi finalizada a última etapa da parte estrutural de outro submarino, o Toneleiro. Os submarinos fazem parte de uma parceria do Brasil com a França, que tem transferência de tecnologia e inclui a construção do primeiro submarino de propulsão nuclear do país, 100% nacional, como explica o comandante da Marinha, Ilques Barbosa Júnior. Seu objetivo principal é o projeto e a obtenção por construção no Brasil do submarino convencional com propulsão nuclear. Essa parceria estratégica vem apresentando excelentes resultados e estou certo que muito mais está por vir. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do Programa de Desenvolvimento de Submarinos do governo brasileiro. Traz a convicção do êxito dessa empreitada e revela a capacidade do nosso país em projetar, construir e operar submarinos de última geração, por meio de um programa abrangente e audacioso, que gera milhares de empregos e dinamiza nossa economia. Iniciado em 2008, o programa inclui 4 submarinos convencionais e um de propulsão nuclear. De Itaguaí, Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga. O Ministério da Saúde está em contato com todas as fabricantes de vacinas contra o coronavírus. E o Plano Nacional de Imunização garante que todos os brasileiros vão ter acesso à vacina sem privilégios. Foi o que afirmou hoje o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E técnicos da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, terminaram mais uma inspeção presencial em uma fábrica na China que produz vacinas. Dessa vez na WuXi Biologics, que produz insumos para a vacina de Oxford, desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, na Inglaterra. Entre os 4 imunizantes acompanhados pelo Brasil, o de Oxford é o que está mais adiantado para ter a certificação da agência.
A certificação da vacina contra o coronavírus, produzida pelo laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford, deve sair até a segunda semana de janeiro, segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Técnicos da agência passaram esta semana na China, verificando as condições de fabricação de matérias-primas da vacina. A inspeção faz parte do processo de liberação do imunizante para aplicação na população. Um relatório sobre a visita vai ser encaminhado à Fiocruz, laboratório que vai produzir a vacina aqui no Brasil. O país também está em contato com outros laboratórios que desenvolvem vacinas contra o coronavírus, como informou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Determinei hoje reuniões em Brasília para que nós buscássemos os recursos necessários para a compra de todas as vacinas, para vacinar todo o nosso povo. Determinei contratos não vinculantes inicialmente, mas já memorando de entendimento com todas as fabricantes de vacina que se disponibilizarem no nosso país. O nosso Plano Nacional de Imunização, ele é nacional. Nenhum estado da federação será tratado de forma diferente. Nenhum brasileiro terá vantagem sobre outros brasileiros. A vacina AstraZeneca é a que está em fase mais adiantada para receber a certificação da Anvisa. O fabricante já apresentou documentação sobre as 3 fases de testes. Os estudos de outras 3 vacinas são acompanhados pela Anvisa. A do laboratório Pfizer, que começou a ser usada no Reino Unido, a Janssen e a Sinovac apresentaram os documentos das 2 primeiras fases de testes. A produção da Sinovac na China também já foi inspecionada pela Anvisa. E a Pfizer assinou nesta quinta-feira com o governo brasileiro o memorando de entendimento para a compra de 70 milhões de doses. Nenhum dos fabricantes solicitou à Anvisa pedido de uso emergencial ou de registro das vacinas. Reportagem Luana Karen. 3.300.000 trabalhadores nascidos em novembro receberam hoje mais uma parcela do auxílio emergencial e da extensão do auxílio. No total, os pagamentos somam mais de R$1 bilhão que vão ser depositados na poupança social digital dos beneficiários. Nesse primeiro momento, o dinheiro poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras pela internet, por exemplo. E também hoje a Caixa realizou o pagamento da 4ª parcela da extensão do auxílio para os beneficiários do Bolsa Família. Cerca de 1.600.000 pessoas com o NIS, número de identificação social final 2, vão receber mais de 417 milhões de reais. Falta pouco mais de um mês para o Enem. Os estudantes entram na reta final de preparação para o exame. E esta edição tem novidades por causa da pandemia. Quem for diagnosticado com Covid-19 ou outra doença infecto-contagiosa deve avisar pela página do estudante. Para estes candidatos, a prova vai ser remarcada. Há pouco mais de um mês das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, Ana Laura do Amaral Bezerra está numa rotina pesada de estudos. A estudante de Brasília cursa o 3º ano do ensino médio. A escolha é por medicina e ela sabe que a concorrência é enorme. Então, traçou uma estratégia. É super importante focar em revisar, fazer redação e principalmente fazer questões. Porque é com as questões que a gente aprende, além do conteúdo, como que eles são cobrados na prova. Mais de 5.700.000 inscrições foram confirmadas para o Enem 2020. Desse total, 96.086 pessoas optaram pelas provas digitais, que são a grande novidade deste ano, e serão aplicadas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O Enem impresso vai ser nos dias 17 e 24 de janeiro. Está prevista a utilização de 205.000 salas em 14.000 locais de prova em todo o país. E como todo ano desde 2009, o exame vai ter o apoio das Forças Armadas, como detalha o porta-voz do Ministério da Defesa, vice-almirante Carlos Chagas. Para esse ano, nós estamos prevendo 43 unidades militares que vão apoiar, armazenando 13.000 metros quadrados de provas. A gente centraliza a distribuição inicial das provas e depois essas provas vão para as diversas organizações militares.
Nesta edição, a pandemia é o maior desafio. A ocupação das salas deve ser de aproximadamente 50% da capacidade original. Além disso, vai haver ainda salas especiais para os participantes considerados mais vulneráveis, como gestantes, lactantes e idosos. Camilo Mussi, presidente substituto do INEP, instituto responsável pela organização do Enem, detalha as medidas adotadas para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Todo o exame você terá que utilizar a máscara. Você só poderá retirar para fazer o lanche, tomar uma água e na hora da identificação quando você for entrar na sala. Então leve mais de uma máscara para que você possa trocar com tranquilidade. Se você tiver alguma doença infectocontagiosa, como Covid, rubéola, até o dia anterior ao exame, você deve acessar a página do participante e colocar o seu atestado que confirma a sua doença infectocontagiosa. Se essa doença for identificada no dia do exame, você deverá ligar no 0800 61 61 61 e também informar que você está com essa doença. Por que isso é importante? Porque você não vai comparecer ao dia do exame. No portal enem.inep.gov.br é possível ter acesso às provas e aos gabaritos das edições anteriores. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Saber qual a melhor época para plantio e qual cultura pode ser cultivada. E planejar onde podem ser construídos prédios e rodovias. Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre o Pronasolos, página na internet que reúne informações sobre todos os tipos de solo do país. Facilitar a regularização fundiária e também a titulação dos assentados do Programa Nacional da Reforma Agrária. Objetivos do programa Titula Brasil. Com ele, prefeituras e INCRA trabalham em conjunto para que o processo de regularização de terra fique mais simples e rápido. Ter o título da terra era o sonho de José Olímpio de Oliveira, assentado da Reforma Agrária numa colônia rural em Flores de Goiás há 22 anos. Em novembro, junto com mais 3.000 famílias da região, recebeu o título definitivo de propriedade. Para ele, uma oportunidade de investir, fazer benfeitorias e produzir mais e melhor. Qualquer projeto teria que pedir aval do INCRA. E a gente perdeu muito tempo com isso. Então hoje o título da terra é uma forma de libertar, abrir condições favoráveis para o produtor rural poder contribuir com o país, também ser gerador de imposto. Só este ano, quase 65 mil documentos de títulos foram entregues em todos os estados. E para acelerar esse processo de titulação e regularização fundiária, o governo federal criou o programa Titula Brasil, que padroniza as parcerias entre o INCRA e os municípios, como explica o secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura e Abastecimento, Naban Garcia. É a portaria que estabelece a parceria entre o INCRA e todas as prefeituras do Brasil, com um destaque principal para os 9 estados da Amazônia Legal. Ao aderir à parceria, os municípios oferecem recursos humanos e o INCRA capacita esse pessoal num núcleo fundiário, fazendo assim com que o processo de regularização da terra fique mais simples e rápido, como garante o presidente do INCRA, Geraldo Melo. Na verdade, nós vamos fazer um edital de chamamento público. A prefeitura que quiser trabalhar junto com o INCRA e facilitar a vida do seu produtor rural aí que precisa de um processo de regularização, vai trabalhar junto com a gente, disponibilizando a equipe técnica. O INCRA vai credenciar esse pessoal, vai treinar esse pessoal e fazer com que o processo fique muito mais simples aí na ponta para todo mundo. Outras informações sobre o programa Titula Brasil podem ser acessadas no site do Ministério da Agricultura, gov.br/agricultura. Reportagem Cleide Lopes. O Brasil é um país de tamanho continental. Sim, Gabriela, é o 5º maior do mundo. E com esse tamanho e diversidade, Nazi, conhecer os solos do Brasil é uma verdadeira maratona. Mas agora está mais fácil. Uma plataforma vai mostrar o solo de cada lugar do país, ajudando o produtor rural a saber o que pode ser plantado, a melhor época e qual tecnologia usar. Também ajuda a planejar as cidades, indicando o solo mais adequado para a construção de casas, prédios e rodovias.
No Cerrado, a terra vermelha vira produção de grãos. Já no Nordeste, do solo arenoso, nasce milho, soja e a grama da pecuária. Para ajudar técnicos, pesquisadores e produtores a conhecer o solo do Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou a plataforma do Programa Nacional de Levantamento e Interpretação de Solos no Brasil, o PronaSolos, com informações geográficas, mapas e dados. Há também outros detalhes, se o chão é rico em argila ou areia, se há água ou chance de erosão e até se passam estradas ali perto. A pesquisadora-chefe da Embrapa Solos, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Petula Ponciano Nascimento, explica o uso da plataforma. Possibilitar que qualquer cidadão brasileiro conheça melhor os principais recursos naturais para a produção de alimentos, para o planejamento urbano das cidades, o desenvolvimento econômico sustentável é a base da plataforma PronaSolos. Segundo o Ministério da Agricultura, menos de 5% do território nacional contém informações sobre o solo e a plataforma vai justamente ajudar a resolver essa questão. Conhecer o solo é fundamental para diminuir os prejuízos do produtor, saber o que pode ser plantado, a melhor época, qual tecnologia usar e até a expansão urbana, indicando os solos mais adequados para a construção de casas, prédios e rodovias. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, destaca a importância dessas informações reunidas em um só local. Nós estamos fazendo um grande avanço, que a agricultura e a pecuária brasileira já fizeram com 5% somente de conhecimento absoluto dos seus solos. Imagina hoje com o que nós estamos lançando aqui, onde nós podemos chegar. O presidente da Associação Brasileira de Produtores de Soja, Bartolomeu Pereira, destaca que os dados vão ajudar o produtor rural a escolher melhor quais tecnologias usar e a pensar em expandir a produção para outros pontos do país. Regiões que ainda têm o seu potencial, mas que têm solos com perfis mais baixos, com um solo mais arenoso, um índice de pluviometria mais baixo, e isso poderá ajudar muito a essas regiões que serão beneficiadas, com esse diagnóstico para que o produtor possa usar as tecnologias adequadas naquela região e possa fazer um bom perfil de solo e fazendo assim uma excelente produtividade. O objetivo do Programa Nacional de Levantamento e Interpretação de Solos no Brasil é mapear o solo de 1.300.000 quilômetros quadrados do país nos primeiros 10 anos e mais 6.900.000 quilômetros quadrados até 2048. Para acessar a plataforma, basta entrar no endereço embrapa.br/pronasolos. Reportagem Márcia Fernandes. O estado de Pernambuco ganhou um reforço no PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. É que foram entregues 15 furgões que vão fazer o transporte dos alimentos comprados de agricultores familiares até creches, escolas e outras instituições. Ao todo, serão destinados 113 veículos para municípios de 8 estados das regiões Norte e Nordeste, com investimento superior a 13 milhões e meio de reais. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, esteve hoje em Pernambuco e afirmou que a entrega reforça o objetivo do programa de fazer ponte entre aqueles que produzem e aqueles que mais precisam. Ele vai adquirir alimentos de famílias, de agricultores familiares, microprodutores e vai levar esse produto de qualidade até aqueles que mais precisam, que podem estar ou em uma instituição, como um asilo, um orfanato, ou uma creche, um hospital, ou então famílias em vulnerabilidade. Esta ponte do bem fica cada vez mais forte com essas novas viaturas que vão fazer essa ponte. Investimentos em parques nacionais para atrair mais turistas e gerar renda e empregos. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visitou um dos parques em Minas Gerais que vão receber recursos. E áreas degradadas em municípios também serão recuperadas. Já no interior de São Paulo, o ministro apresentou uma nova etapa do programa Cidades Mais Verdes. O Parque Nacional das Sempre Vivas, em Diamantina, Minas Gerais, tem 124 mil hectares e está nos planos do Ministério do Meio Ambiente para receber investimentos e atrair mais turistas. No total, 7 parques do estado poderão receber 150 milhões de reais, recursos vindos da multa aplicada pelo IBAMA
a mineradora Vale, por causa do rompimento da barragem de Brumadinho. Outros 100 milhões, também em multas recolhidas junto à Vale, serão utilizados para programas de saneamento e de fechamento de lixões a céu aberto. Como explica o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Bom, nós fizemos o acordo de Brumadinho, no qual a Vale fez o depósito do valor integral da multa, 250 milhões de reais, para os 7 parques nacionais de Minas, 20 milhões de reais para cada um e o remanescente desse valor justamente para a agenda de qualidade ambiental urbana, né? Resíduos, saneamento e áreas verdes urbanas. O ministro Ricardo Salles também visitou o município de Colômbia, no interior de São Paulo, onde deu início ao programa Cidades Mais Verdes, que pretende, em parceria com as prefeituras, investir em áreas degradadas. Aqui em Colômbia será criado o Parque do Mirante, bem na margem do Rio Grande, na confluência com o Rio Pardo. Tem como objetivo aumentar a quantidade de áreas verdes dentro dos perímetros urbanos. Ajuda também na questão de sensação e temperatura, melhora a qualidade de vida das pessoas e também melhora a qualidade do ar. O futuro espaço de lazer da cidade de Colômbia está orçado em R$250 mil. De Colômbia, em São Paulo, Carlos Molinari. É dezembro e as crianças já estão sonhando com um presente de Natal. Pois é, mas com a pandemia de coronavírus, o Papai Noel vai ter que contar com uma ajudinha da tecnologia. E os Correios mais uma vez estão fazendo a ponte entre os sonhos das crianças e o bom velhinho, dessa vez de forma virtual. Quer adotar uma cartinha enviada ao Papai Noel dos Correios? Saiba como na reportagem de Luciana Colares de Holanda. Bolas, bonecas, bicicletas, até material escolar. Tem todo o tipo de pedido nas cartinhas que os Correios recebem para o Papai Noel. E tem aqueles que não querem nada material, só a resposta para uma perguntinha indiscreta, como a do pequeno Arthur Machado. Eu queria saber uma coisa, quantos anos o senhor tem? Este ano, por causa da pandemia, o Papai Noel teve de se adaptar à tecnologia e receber as cartinhas pela internet. Os pedidos estão todos no blog do Noel, criado para manter acesa a tradição da campanha Papai Noel dos Correios. Júlia Marques, de 11 anos, já enviou a carta para o bom velhinho, mas tem uma dúvida. Onde os ajudantes encontrarão minha cartinha? Olha, Júlia, você não precisa se preocupar. O Papai Noel está lendo as cartinhas e atendendo a milhares de pedidos. A campanha deste ano já recebeu mais de 70 mil pedidos virtuais. O Papai Noel dos Correios garante que muitos presentes vão chegar para a criançada. E nós temos uma equipe trabalhando para poder fazer a entrega. E temos aqueles que estão colaborando conosco, adotando as cartinhas. Tenham esperança que vocês irão receber. É tempo de entrar nessa corrente de solidariedade e adotar uma cartinha. Mais de 29 mil pedidos ainda esperam um padrinho ou madrinha. A adoção é feita virtualmente com toda a segurança. Basta entrar no site da campanha, clicar em Adotar Agora e escolher uma das cartas. Depois disso, é só embrulhar o presente e entregar nos pontos de coleta. A distribuição para os pequenos fica por conta dos Correios, como explica o superintendente da empresa, Luiz Fernando Lavoyer. A gente faz uma logística intensa para que esses presentes possam chegar às crianças em todo o Brasil. O presente é entregue em uma agência, a gente recolhe esses presentes, encaminha para uma unidade de tratamento e distribui antes do Natal. A partir do dia 14 de dezembro, a gente começa a fazer essas entregas. Podem enviar cartinhas para o Papai Noel dos Correios crianças de até 10 anos e estudantes de escolas públicas escolhidas pelas secretarias de educação, matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Também podem participar crianças acolhidas em creches, abrigos e núcleos socioeducativos parceiros. O prazo para adotar uma carta varia de estado para estado, em um cronograma que vai até o dia 18 de dezembro. E também ainda é possível enviar um pedido em alguns estados. Para acessar os prazos, enviar ou adotar uma carta e ter todas as informações da campanha, acesse blognoel.com.br.
www.correios.com.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determina a realização de audiências de custódia para todos os casos de prisão no Rio de Janeiro. Presidente Jair Bolsonaro é condenado a indenizar colunista por danos morais. Hipermercado terá de indenizar cliente por furto de motocicleta em estacionamento da loja. Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão. E eu sou Walter Lima. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determina a realização de audiências de custódia para todos os casos de prisão no estado do Rio de Janeiro. O ministro acolheu o agravo regimental apresentado pela Defensoria Pública do Estado. Fábio Ruas. A decisão provisória estabelece que as audiências de custódia sejam realizadas para todas as prisões, inclusive prisões temporárias preventivas e definitivas, e não apenas para os casos de prisão em flagrante, no prazo de 24 horas da sua ocorrência. O ministro fundamentou que a decisão se torna necessária diante da possibilidade de lesão irreparável a direito fundamental das pessoas presas. O Superior Tribunal de Justiça definiu que a PLR, participação nos lucros e resultados, recebida pelo empregado não pode ser incluída no cálculo da pensão alimentícia de forma obrigatória e automática. Em vez disso, o juiz deve analisar as particularidades do caso que justifica a incorporação dessa verba. Fátima Uchoa. Com esse entendimento, a segunda sessão do STJ reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A ministra relatora Nancy Andrighi explicou que tanto a Constituição quanto a lei específica que trata do tema desvinculam a PLR do salário do trabalhador. Assim, a ministra concluiu que as variações positivas nos rendimentos do alimentante, como a PLR, não têm efeito automático no valor dos alimentos, mas podem afetá-lo e serem incorporadas no cálculo quando há redução proporcional da pensão para se ajustar à capacidade contributiva do alimentante ou a alteração nas necessidades do alimentando. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o presidente Jair Bolsonaro a indenizar por danos morais uma colunista acusada por ele de propagar notícias falsas. Segundo o processo, em uma live no YouTube, o presidente fez referência a reportagens que afirmou serem fake news e apontou a colunista como autora de uma delas. Em outra live, o presidente se retratou e tirou o vídeo anterior do ar, mas a ação foi mantida. A indenização foi fixada em R$10 mil e o presidente também foi proibido de imputar à colunista textos que ela não tenha escrito. O Juizado Especial Cível de Brasília condenou uma operadora de telefonia a ressarcir danos decorrentes de golpe do WhatsApp. O consumidor alegou que o chip do celular da irmã dele foi clonado e ele acabou dando R$ 1.800 ao falsário. Daiane Garcês. Na defesa, a empresa afirmou que não houve falha na prestação de seus serviços e que não pode ser responsabilizada pelo ato de terceiros. Mas a juíza que analisou o caso afirmou que a operadora não comprovou que não houve troca de chip, nem apresentou provas suficientes para excluir sua responsabilidade. Ela foi condenada a ressarcir os R$ 1.800 e pagar R$ 2.000 por dano moral. Na Paraíba, a justiça manteve condenação de hipermercado por danos morais e materiais por causa do furto de uma motocicleta no estacionamento da loja. O hipermercado terá de pagar R$ 4.380 pelo valor da motocicleta e mais R$ 2.000 por dano moral. Carlos Ribeiro.
A empresa recorreu e alegou que não tinha responsabilidade, seja por culpa exclusiva da vítima ou por falta de segurança pública. Mas o Tribunal de Justiça do Estado citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo, ocorridos em seus estacionamentos. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br. Siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Paulo Guedes apresenta balanço das ações do governo relacionadas à pandemia na comissão Covid-19. Senado aprova com alterações marco regulatório do gás. Texto volta para análise da Câmara dos Deputados. Comissão do Senado vai acompanhar a implantação da tecnologia 5G no país. Boa noite. O ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou hoje, em audiência da comissão mista que acompanha a execução das medidas relacionadas à pandemia, um balanço das ações do governo neste ano para minimizar os efeitos da crise sanitária. Segundo ele, até o presente momento, o governo gastou 599 bilhões de reais. Desse total, 321 bilhões de reais foram destinados para os cuidados da população, com o pagamento do auxílio emergencial. Paulo Guedes adiantou ainda que o governo pode dispor de mais 20 bilhões de reais para uma eventual vacinação em massa da população, o que, segundo ele, garantiria a retomada sustentável do crescimento no ano que vem, especialmente do setor de serviços, o mais fortemente atingido pela pandemia. Nós estamos acabando de fazer uma prestação de conta de 600 bilhões de reais. Se em vez de 600, forem 620 bilhões, para que todos os brasileiros tenham essa aspiração atendida em algum ponto aí na frente, é claro que é algo que tem que estar na nossa pauta e certamente está. Os senadores aprovaram um marco regulatório do gás para desburocratizar o transporte e a comercialização do produto. Se virar lei, a proposta deve beneficiar os consumidores com a redução futura do preço de diversos produtos e da conta de luz. Repórter Érica Christian. Aprovado pelo Senado, o chamado Marco Regulatório do Gás cria novas regras para o transporte, importação e exportação, escoamento, tratamento, estocagem e comercialização de gás natural. As mudanças vão permitir investimentos de 60 bilhões de reais na construção e ampliação de gasodutos e de jazidas de estocagem. Segundo o relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, a descentralização vai ampliar a oferta de gás natural usado especialmente na indústria e na geração de energia elétrica, o que poderá reduzir os custos da produção e de luz no país. Com redução de custos no setor industrial, o Brasil poderá retomar a fabricação de produtos hoje importados, como fertilizantes e metanol, e, ao mesmo tempo, industrializar produtos que hoje exportamos como matéria-prima, como é o caso do minério de ferro. O projeto também permitirá o transporte de gás biometano nos gasodutos. Por ter sido alterada no Senado, a proposta volta para a Câmara dos Deputados. Na próxima semana, o Senado deve se reunir em sessão semipresencial para analisar uma extensa pauta. Na segunda-feira, a Comissão de Relações Exteriores deve sabatinar indicados para embaixadas do Brasil e votar acordos internacionais. Na terça-feira, será a vez de a Comissão de Constituição e Justiça sabatinar os indicados para ocupar o cargo de Defensor Público-Geral da União e os que vão compor o Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público. As indicações e acordos aprovados nas comissões serão analisados pelo plenário do Senado também na semana que vem. Além disso, os senadores devem votar o projeto que regulamenta o novo Fundeb, que entra em vigor em 1º de janeiro de 2021. Já o Congresso Nacional pode votar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, que prevê um salário mínimo de R$ 1.079 no próximo ano.
O Senado terá uma comissão para acompanhar o leilão e a implantação do 5G no país. A nova tecnologia promete velocidade até 100 vezes maior de internet, o que pode promover o avanço em diversos setores, como transporte, medicina e segurança pública. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende. Para a implantação do 5G, o governo federal vem debatendo como será o leilão para a infraestrutura e, posteriormente, como serão a legislação e a fiscalização do setor. Para acompanhar essas discussões, o Senado terá uma comissão composta por 12 senadores, 6 titulares e 6 suplentes. A ideia foi do senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo. A Câmara já tinha criado essa comissão de acompanhamento, vai ser fundamental, profícuo, e é o Senado quem tem que acompanhar todos os passos para uma grande evolução nas telecomunicações no nosso país. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressalta que a implantação do 5G possibilitará a execução de diversas políticas relacionadas à tecnologia já aprovadas pelo Congresso Nacional. Nós que votamos recentemente a internet das coisas, o FUST, estamos aguardando a votação na Câmara, a questão do FNDCT, são matérias importantes para o desenvolvimento do país. Além dos senadores, a comissão terá representantes da Anatel, dos Ministérios das Comunicações e da Ciência e Tecnologia, do Ministério Público, além da sociedade civil e de instituição acadêmica. E o Parlamento do Mercosul promoveu um seminário pela internet sobre corredores rodoviários e ferroviários para ligar os oceanos Atlântico e Pacífico no continente. A expectativa é que o custo do transporte de grãos caia até 100% com finalização de rodovia ligando Mato Grosso do Sul e o Chile. Repórter Bruno Lourenço. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e da representação brasileira no Parlasul, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, disse que o custo para escoar grãos de seu estado para o porto de Antofagasta, no Chile, pode cair de $280 para 140 a tonelada. Nelsinho destacou ainda que não apenas a origem e o destino serão beneficiados com o incremento do comércio, mas também as cidades e os países na rota dos corredores. E penso que cada ponto desse, de cada cidade, vai acabar estimulando e irradiando progresso e desenvolvimento, não só para os estados, mas para o país como um todo. Nelsinho Trade ainda lembrou que 2020 mostrou que nenhum país sozinho consegue enfrentar uma situação complexa como uma pandemia e que é preciso criar novos fluxos de comércio e estimular o mercado interregional. No próximo domingo, 13 de dezembro, é comemorado o Dia Nacional do Forró. A data é uma homenagem ao aniversário de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes. O forró é um grupo de estilos musicais de origem nordestina, do qual fazem parte o baião, o chachado, o chamego, o coco e o xote. Para celebrar a representatividade do ritmo para a cultura brasileira, comemora-se no dia 13 de dezembro o Dia Nacional do Forró. A data foi escolhida por uma razão mais do que justa. É aniversário de Luiz Gonzaga do Nascimento, o rei do Baião. O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, exalta a figura de Gonzagão. Luiz Gonzaga popularizou o forró, o shot e o baião. Ajudou a popularizar a cultura nordestina, que é a cultura rica e bonita. Difundiu a cultura nordestina por todo o Brasil. Caruaru, em Pernambuco, já teve a sua famosa feira cantada em verso e prosa por Gonzaga. Tem um museu dedicado a ele e um bairro que leva seu nome, onde as ruas têm nomes de músicas do rei do Baião. O gerente de cultura da Fundação de Cultura e Turismo da cidade, Erlon Cavalcante, diz o que seria do Nordeste sem o forró. Eu acho que era um mundo sem sol, um mundo sem brilho, um mundo sem luz. Porque o forró, ele conta a história do seu povo, não só do povo martirizado da seca, não só o povo sofrido, mas o povo alegre, como Gonzaga cantou, os bichos, os animais, a natureza. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. A ministra Ana Reis e o ministro Bruno Dantas
tomaram posse nesta quinta-feira como presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas da União. A solenidade foi conduzida pelo atual presidente, ministro José Múcio, e realizada remotamente em sessão plenária extraordinária. Em seu discurso de posse, a ministra Ana Reis agradeceu aos ministros e ao corpo técnico da Casa e reforçou o papel constitucional do TCU. No exercício do papel constitucional do TCU, temos meios de induzir a qualificação de políticas que promovam a inclusão social e econômica, capazes de fomentar uma educação com mais qualidade, saúde para todos, desenvolvimento regional e infraestrutura necessária para que haja prosperidade nos diversos Brasis que compõem a nossa nação. O início efetivo da gestão começa no dia 1º de janeiro de 2021. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Com muita polêmica, plenário aprova projeto que regulamenta o Fundeb. Deputados elogiam lei que garante recursos para a Fiocruz produzir vacinas. Câmara avança na legislação que reforça o combate à violência de gênero. Boa noite. Para marcar os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, período que terminou ontem, o plenário da Câmara aprovou uma série de propostas que têm o objetivo de avançar no combate à violência de gênero. Ao todo, foram 10 propostas selecionadas pela bancada feminina e aprovadas pelos deputados, como conta a repórter Paula Bittar. Um dos projetos aprovados, que segue agora para análise do Senado, torna crime a violência institucional, atos ou a omissão de agentes públicos que prejudiquem o atendimento à vítima ou à testemunha de violência. O texto também pune a conduta que cause a revitimização, quando a vítima é obrigada a novo constrangimento durante o processo que gerou sua denúncia. A pena prevista em ambos os casos é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A relatora da proposta, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, citou o caso da blogueira Mariana Ferrer, cujo vídeo de audiência em processo de estupro foi divulgado e ganhou destaque nas redes sociais para ressaltar a importância da aprovação. Nas imagens veiculadas, é possível constatar a humilhação a que Mariana fora submetida pelo advogado de defesa. Ato contínuo, o vídeo mostra que o juiz se manteve inerte, sem reprimir ou colocar fim aos ataques deferidos contra a moral e a pessoa da vítima. Infelizmente, essas condutas são antigas e constantemente utilizadas como tática de defesa pelos patronos de agressores de crimes sexuais, que, em vez de se ater aos fatos e à legislação, baseiam-se no comportamento das vítimas em alegações sexistas para questionar sua índole e moral, justificando os crimes cometidos por seus clientes. Outro projeto aprovado, que também depende de análise pelo Senado, busca combater a violência política contra mulheres. A violência política, segundo a proposta, é aquela ação, conduta ou omissão que tem a finalidade de impedir, colocar obstáculos ou restringir os direitos políticos das mulheres. Entre as ações previstas no texto aprovado estão a criminalização de abusos e a determinação de que o enfrentamento a esse tipo de violência faça parte dos estatutos partidários. O texto aprovado criminaliza condutas como assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar candidatas ou detentoras de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com o objetivo de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de mandato eletivo. A pena é de até 4 anos de reclusão. O PSOL tentou mudar uma parte do texto, mas não conseguiu. Segundo a líder do partido, a deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo, ao falar em discriminação em razão do sexo, o texto abre brecha para que juízes transfóbicos não garantam direitos às mulheres trans. Por isso, o partido tentou mudar a expressão para em razão de a vítima ser mulher. Acaba por uma interpretação equivocada, ultrapassada, preconceituosa e violenta, não considerando as mulheres trans, que hoje, felizmente, depois de muita luta, conseguem ocupar as cadeiras das casas legislativas do Brasil. Mas a proposta do PSOL foi rejeitada. A autora do projeto, deputada da bancada evangélica Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, falou contra e chegou a considerar a modificação um jabuti. Essa casa é uma casa democrática, é uma casa que pauta pelo diálogo e não por jabutis. E é preciso respeitar também o nosso posicionamento. Eu sou conservadora.
não é segredo para ninguém. E mesmo no meu conservadorismo, eu sempre respeitei todas as pautas, prezando pelo bom debate. Mais uma proposta que os deputados aprovaram nesta quinta é a que estabelece prisão de até 4 anos para a prática de perseguição obsessiva conhecida como stalking. Esse projeto retorna para mais uma análise do Senado. A relatora, a deputada Sheridan, do PSDB de Roraima, citou dados sobre a relação entre o stalking e o feminicídio. Esses delitos causam inúmeros transtornos à vítima, que passa a ter a vida controlada pelo delinquente, vivendo com medo de todas as pessoas em todos os lugares que frequentam, um verdadeiro tormento psicológico. Para que se tenha uma ideia da gravidade sobre o tema em exame, segundo os dados do Stalking Research Center, 76% das vítimas de feminicídio foram perseguidas por seus parceiros íntimos, sendo que 54% das vítimas reportaram à polícia estarem sendo stalkeadas antes de serem assassinadas por seus perseguidores. Outros 2 projetos de lei aprovados pelo plenário foram o que destina pelo menos 5% dos recursos empenhados do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de enfrentamento à violência contra a mulher e o que inclui o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher como instrumento de implementação da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Mais uma proposta selecionada pela bancada feminina e aprovada pelos deputados é a que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, com a exigência de diploma de curso superior para o profissional que exercer a atividade e a jornada diária de 6 horas. Os 3 projetos vão ao Senado. E 4 projetos de resolução já promulgados na própria sessão vão garantir que grandes nomes femininos da história brasileira deem nome a espaços da Câmara. São eles: a ícone da resistência negra no Brasil, Teresa de Benguela, a aviadora Anésia Pinheiro Machado, a matemática e engenheira Marília Chaves Peixoto e a ex-deputada Ceci Cunha. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aproveitou a sessão para anunciar que vai colocar em votação na próxima semana a proposta que cria uma cota para mulheres nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Saúde. Ao elogiar a aprovação pelos deputados e senadores da medida que abre crédito de quase 2 bilhões de reais para a compra da vacina de Oxford contra o coronavírus, Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, lembra que essa não é a única vacina em estágio avançado de desenvolvimento. Samuel Moreira ressalta que a Anvisa deve avaliar a eficácia das vacinas para uma utilização rápida e segura, independente da nacionalidade. A medida que repassa recursos para a Fiocruz já foi convertida em lei. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, também elogia a aprovação pela Câmara e pelo Senado da medida que libera quase 2 bilhões de reais para a compra de vacinas contra o coronavírus. Para ela, a aprovação representa a valorização da Fundação Oswaldo Cruz. Para Jandira Fegali, a nova lei é fruto do esforço de uma fundação que tem uma dimensão mundial na inovação tecnológica, na ciência e na possibilidade de o Brasil ser, pela Fiocruz, referência na Organização Mundial de Saúde. Economia. A Câmara dos Deputados pode votar na segunda-feira que vem o projeto que formaliza acordo entre a União e os estados para encerrar disputas judiciais pela isenção do ICMS nas exportações, prevendo repasses de 58 bilhões de reais pelo governo federal entre 2020 e 2037. Também está na pauta de votações o projeto que libera 177 bilhões de reais que estão retidos no Tesouro Nacional em 29 fundos setoriais para o combate à pandemia de Covid-19 e para diminuir seus efeitos econômicos. Desenvolvimento regional. Wilson da Fetaeng, do PSB mineiro, celebra os 300 anos de Minas Gerais, desmembrada da província de São Paulo em 1720. O deputado exalta o povo mineiro e a história do estado, relembrando a luta pela liberdade iniciada com a Inconfidência Mineira. Ele também destaca a rica cultura e as marcantes tradições locais, como as comidas típicas e a produção agrícola. Em novembro, a cooperativa agropecuária Mouronense completou 50 anos de fundação. Ao lembrar da data, Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, diz que a Coamo é um exemplo para o país na excelência da produção de alimentos. Ele destaca que, mesmo com a pandemia, a cooperativa registrou um crescimento de 40% no faturamento deste ano,
passando de 18 bilhões de reais. Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, comemora o anúncio da criação do Instituto Gregório Ramos, em Petrolina, para a realização de estudos e pesquisas em recursos hídricos. O deputado afirma que a iniciativa vai contribuir para recuperar e preservar o Rio São Francisco. Educação. Mais de 50 alunos de ensino fundamental de diferentes estados do Brasil aprovaram hoje, em sessão virtual simulada do plenário da Câmara dos Deputados, 3 projetos de lei. Um dos textos aprovados trata da chipagem de animais domésticos. Outro propõe a valorização de artistas locais e o terceiro prevê o julgamento por juízas de crimes sexuais contra a mulher. Quem traz mais informações é a repórter Noelle Nobre. A votação marcou o encerramento do Câmara Mirim 2020, que neste ano foi virtual em razão da pandemia de Covid-19. O programa é uma simulação da atividade parlamentar desenvolvida por crianças e adolescentes. Envolve reuniões de comissões para a elaboração de relatórios dos projetos de lei, que em seguida são discutidos na sessão Mirim, que reproduz as sessões de plenário. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que abriu a sessão, destacou a importância do programa. Vocês, os 50 deputados e deputadas da Câmara Mirim de 2020, estão construindo história. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, quando vocês forem os parlamentares verdadeiros do Brasil, vocês vão se recordar dessa sessão do Parlamento Mirim, que foi digital, que foi histórica porque foi digital, e eu espero que vocês possam renovar o compromisso com o Brasil. Em mensagem enviada aos estudantes, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, também destacou o Câmara Mirim como um instrumento valioso no sentido de despertar cidadãos para a importância do parlamento para a democracia. As proposições aprovadas pelos parlamentares mirins foram apresentadas por 3 meninas, 2 estudantes de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e uma de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O projeto apresentado por Maria Eduarda Tavares, de Mossoró, por exemplo, gerou bastante debate. O texto garante às mulheres vítimas de violência sexual o direito de optar por ter seu caso julgado por uma magistrada, como explicou a própria autora. Minha proposta é importante porque em muitos casos de assédio ou qualquer outro tipo de abuso sexual, o juiz pode encontrar subterfúgios e maneiras de vitimizar o suspeito e colocar a culpa na vítima. O estudante João Pedro Xavier, também de Mossoró, concordou com a proposta. Ele acredita que a mulher precisa se sentir acolhida, desde a denúncia na delegacia até o dia do julgamento de seu caso. Houve também quem discordasse da matéria. Gabriela Pinto, de Balneário Camboriú, argumentou que o texto cria atribuições para o Poder Judiciário, ferindo a separação dos poderes. O juiz, sendo ele homem ou mulher, deve ser imparcial em todos os seus processos. Sendo assim, sugiro ao plenário a transformação do projeto em uma indicação legislativa que poderá ser encaminhada ao Poder Judiciário. O resultado da votação foi declarado por Ana Cláudia Lustosa, coordenadora do Plenarinho, programa da Câmara dos Deputados, que há mais de 15 anos leva a informação do Legislativo ao público infantil. O presidente Rodrigo Maia deve encaminhar as matérias aprovadas pelo Câmara Mirim para as comissões que tratam do assunto. Deputados que quiserem poderão adotar as ideias e transformá-las em projetos de lei que tramitem formalmente pela Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, faz um apelo aos secretários de educação, prefeitos e governadores que tomem providências e formulem protocolos sanitários necessários para o próximo ano letivo e a volta às aulas presenciais. Segundo Adriana Ventura, no estado de São Paulo, apesar da autorização do governo de reabertura das escolas, muitas que nem tiveram casos de Covid-19 permaneceram fechadas. Ela avalia que entre as consequências graves da pandemia está o aumento da desigualdade entre a rede pública e privada, além de um reflexo na saúde, pois muitas crianças comem nas escolas. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, entende que a volta às aulas nas universidades tem que ser feita de forma democrática, respeitando a autonomia universitária. Ele critica o Ministério da Educação por ter publicado portaria que obrigava a volta às aulas em janeiro. O deputado lembra que, diante da repercussão negativa, o governo revogou a norma. Reginaldo Lopes
critica ainda o governo federal por não ter uma diretriz federativa com estados e municípios sobre o Plano Nacional de Imunização. Ele defende que o momento é de pensar no povo brasileiro. Em sessão marcada por muita polêmica, o plenário aprovou o projeto que regulamenta a distribuição de recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Mudanças aprovadas pela maioria dos deputados destinam recursos do fundo a escolas confessionais, filantrópicas e do Sistema S. A repórter Paula Bittar volta com a gente para trazer mais detalhes da votação. A regulamentação do Fundeb foi prevista na emenda constitucional votada e promulgada pelo Congresso neste ano, que tornou o fundo permanente e estabeleceu um aumento progressivo da participação do governo federal, chegando em 2026 a 23%. O texto aprovado prevê que no primeiro trimestre de 2021 os recursos ainda serão rateados pelos critérios do atual Fundeb e as novas regras serão aplicadas a partir de abril. A proposta estabelece condições que devem ser cumpridas para a obtenção dos recursos, como ocupação de cargo de gestor escolar com critérios técnicos de mérito e desempenho ou por escolha da comunidade escolar, participação de um mínimo de 80% dos alunos de cada rede de ensino nos exames nacionais de avaliação e redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais medidas nos exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, respeitando a especificidade da educação escolar indígena e suas realidades. As divergências foram causadas porque, a princípio, a oposição concordou com a votação sem obstruções, pois o relator, deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, havia retirado do texto os pontos considerados mais problemáticos pelos oposicionistas. O problema é que esses pontos acabaram voltando ao texto, pois deputados de outros partidos apresentaram alterações que foram aprovadas. Os deputados de oposição acusaram o relator de quebra de acordo e as modificações de destruírem o foco principal do Fundeb, que é o financiamento da educação pública. Uma das emendas aprovadas incluiu as matrículas de escolas confessionais, filantrópicas e assistenciais nos ensinos fundamental e médio, entre as que serão contabilizadas para repasses do Fundeb. Outra emenda reincluiu no texto a contagem de matrículas no ensino médio profissionalizante do Sistema S no cálculo dos repasses. Também foram reincluídas as matrículas das escolas confessionais e filantrópicas de nível médio técnico. Outro destaque aprovado permitiu que escolas filantrópicas que oferecerem estudo no contraturno como complementação da jornada na rede pública possam receber recursos do Fundeb. Para o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, o fundo foi vítima de esquartejamento. Estão esquartejando o Fundeb e cada um está levando um pedaço para casa. Entrega um pedaço para a escola filantrópica, outro pedaço entrega para os movimentos dos órgãos que trata aí do SESC, do SENAT, do SENAR, empresarial. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, prevê que o tema será judicializado, pois acredita que as alterações vão contra o que foi colocado na Constituição, quando o Congresso promulgou a emenda do Fundeb. Senhor presidente, a exemplo do que está acontecendo essa noite, com essa desconstrução do espírito constitucional do Fundeb, que isso vai ser judicializado. Porque uma regulamentação não pode anular o texto de uma emenda constitucional. Então, obviamente, essa regulamentação, ela vai na contramão do texto, ela contraria, ela vai ao arrepio da Constituição Federal. Nós vamos atrás disso. Porque isso é um absurdo, é uma ignomínia. O relator, Felipe Rigoni, afirmou que cumpriu integralmente o acordo feito com a oposição. Eu não gerei uma expectativa de acordo, eu cumpri um acordo. Acordo esse que eu, de fato, abri mão de uma série de pontos do meu relatório e construímos um relatório que fosse quase consensual, né? Não era satisfatório para um lado nem para o outro, mas foi um relatório harmônico. E o líder do Novo, o deputado Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, defendeu que, apesar de os recursos serem públicos, a educação não precisa necessariamente ser. Educação básica é o que defende o Fundeb, e não necessariamente educação pública, mas sim garantida com recursos públicos. Ou seja, a execução não necessariamente ela é do serviço público. A garantia, sim, os recursos, sim, para garantir educação boa para todos.
Uma emenda do Novo, aprovada pelos deputados, incluiu profissionais das áreas técnica e administrativa, terceirizados e das instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, entre aqueles que podem ter o salário pago pelo fundo. Antes, a previsão era de que 70% dos recursos do Fundeb fossem para pagar apenas professores. E uma emenda do PCdoB, também aprovada, determina que o piso salarial profissional nacional para os professores da educação básica pública seja fixado em lei específica até 31 de dezembro de 2021. A proposta que regulamenta a distribuição de recursos do Fundeb segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.